Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Muito bem. Isso não é para animar auditório. É apenas uma afabilidade do coração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, porque nós estamos andando a passo de tartaruga, mas estamos andando aqui em Colossenses, nesta carta extraordinária do apóstolo São Paulo aos crentes em Colossos, carta escrita a uma igreja que ele jamais esteve, mas que ele conhecia através das informações de Epáfras, o pastor daquela igreja, e que ele então estava exortando a que os irmãos de Colossos tivessem um foco correto, estivessem olhando para a direção certa. E nesses, vamos chamar aqui de prolegômenos, nessas preliminares, ele faz, a Daniela, quando eu falei prolegômenos, ela fez uma cara que eu tive que rir. Esse é um palavrão, mas não é palavra suja. São coisas muito peculiares ao andar cristão. Nós estamos detidos aqui neste contexto do 9 ao 12. E eu gostaria que fosse feita a leitura outra vez. Sempre devemos repetir as velhas leituras, a mesma leitura da Bíblia, porque nela nós somos edificados. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, justificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Precisamos da tua luz para o conhecimento da pessoa de Cristo. E fala-nos, Pai, pela tua palavra e pelo teu Espírito. No nome de Jesus. Amém. Se não foi um erro do meu ouvido, no lugar de frutificando, saiu justificando. Está certo ou não? Eu entendi justificando, foi? Então é frutificando. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade. Com alegria, dando graças, é um outro pedaço. Nós estamos aqui. Domingo passado nós vimos que perseverança é a característica do cristão diante das tribulações. Que no mundo nós somos atribulados. No mundo nós temos dificuldades, problemas. Não existe vacina contra tribulação. Eu sei que existe um cristianismo que prega um triunfalismo, um êxito fora de série, e as pessoas andam atrás de alguma coisa que evite sofrimentos neste mundo. Mas Jesus foi categórico em dizer: no mundo tereis aflições, tribulações. Mas ele disse também: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então,
Não é possível nós vivermos neste mundo sem tribulações. Esta semana nós tivemos vários episódios de perdas. Ainda hoje nós temos uma família, da família da Marcela e da Jaque, que estão velando o pai dela, perdas. Uma irmã que está no hospital fazendo cirurgia de coração, colocando 3 safenas, tribulações, irmãos aí que estão passando por dificuldades, por privações e por provações. Neste mundo não existe nenhuma possibilidade de nós vivermos numa redoma. O jardim do Éden já existiu, o jardim dos prazeres ficou para trás. Nós estamos inseridos num mundo de lágrimas, em caminho para um mundo onde não haverá mais lágrimas. Mas enquanto estivermos neste corpo e neste sistema, nós vamos padecer provações. Porém, ele usa a palavra perseverança para dar exatamente o sentido da convicção da vida cristã. Aquele que já experimentou os efeitos da cruz, aquele que já passou pelos benefícios da obra de Cristo crucificado, quando Ele nos atraiu no seu corpo, quando Ele nos fez morrer nele, para este mundo, para nós, para a carne, para o pecado, ainda que não estejamos isentos de tudo isto, nós temos uma garantia, nós temos um seguro, que é a suficiência de Cristo, nos capacitando a andar. E uma vez tendo esta condição, a perseverança. Aquele que crê, persevera. Aquele que crê, continua. Ele não é como a mulher de Ló, que olha para trás e fica hipnotizado com as coisas do seu passado. Aliás, Jesus disse que todo aquele que pega no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Uma das características de saber se uma pessoa é salva ou não, é que claudicante ou em carreira de maratonista, ele continua. Para mim, um dos quadros mais definidos, ou que define bem o que significa a perseverança, foi aquela atleta que lá nas Olimpíadas de Montreal chegou 2 horas depois, completamente caquética, deformada, mas chegou, torta, sendo contorcida pelas dores de cãibra, mas chegou. Isto significa perseverança. A outra palavra que Paulo usa aqui é longanimidade. Esta palavra, ela no grego tem um sentido macrothumia. Macro é grande, thumos é temperamento. Um temperamento comprido, um temperamento que estica, elástico, que vai longe. E é uma característica do caráter de Deus. Nós podemos verificar em Romanos, no capítulo 2, no verso 4, que Deus, Ele é longânimo. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância,
e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Eu queria que você observasse. Paulo está dizendo, você está desprezando a riqueza da bondade de Deus, a riqueza da sua tolerância, a riqueza da sua longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Como é que uma pessoa se arrepende? O arrependimento é um dom de Deus, assim como a fé é um dom de Deus. E como é que Deus produz esse arrependimento na vida de uma pessoa? Paulo usa aqui então 3 palavras: bondade, tolerância e longanimidade. Deus é bondoso, Deus é tolerante e Deus é longânimo. E longânimo significa que ele tem paciência. Que Deus não é apressado. Nós hoje somos, em toda a história da humanidade, o grupo vivente mais ansioso que se tem notícia. A característica do nosso tempo é a alta ansiedade, a grande preocupação. Talvez por isto o estresse e a depressão generalizada, como doenças epidêmicas, tomando conta do mundo. Nós não queremos uma coisa para amanhã, nós queremos uma coisa para ontem. É tudo imediato. Queremos um mundo que as coisas aconteçam como varinha de condão. E isso é fruto em grande parte da tecnologia, que tem desenvolvido recursos extraordinários, fazendo com que tudo seja tão rápido. Essa semana eu já estive em Curitiba, São Paulo, vim para cá, é rápido, é tudo ligeiro, pensando que Dom Pedro II já veio a Jataizinho. Você imagina um negócio desse? Você imagina um negócio desse? Mas Dom Pedro veio a Jataizinho, puxado por cavalo, na sua carruagem, ou montado a cavalo. Eram dias e dias. Eu sei que meu pai era deputado no Piauí, morava em Corrente, e Teresina fica a 900 quilômetros da cidade base dele. E ele fazia esta viagem a cavalo, 900 quilômetros. Ele saía montado para ir lá defender. Não tinha jeton, mas não tinha estes subsídios que hoje os deputados ganham. Não tinha essas mordomias, era num cavalo. E ficava 6, 7, 8 meses fora de casa. Levava 20 dias, 30 dias para chegar lá, montado a cavalo. As coisas eram difíceis, mas as pessoas tinham paciência, porque não tinha jeito. Hoje, telefone celular, avião, notícia aconteceu do outro lado do mundo, já sabemos agora. E a gente quer fé instantânea. Não, a palavra longanimidade aparece aqui como uma característica divina para os filhos de Deus. Paulo mesmo diz que foi a longanimidade do Senhor quem o alcançou. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16, ele está falando aqui de quando Deus o alcançou. Ele, o maior de todos os pecadores, foi alcançado por Cristo através da sua longanimidade.
Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Você observa aqui que ele está falando que foi-lhe concedida a misericórdia para que em mim o principal. Principal o quê? O principal pecador, o maior pecador, aquele que não merecia, que evidenciasse Cristo a sua completa longanimidade. Faz tempo que eu não faço isso, mas um dos meus hobbies, faz muito tempo, a última vez que eu fui assim pescar, a pastora Buxa ainda era vivo, foi em 92, mas um dos meus hobbies é pescar, e este ano, se Deus permitir, eu vou ao Amazonas para pescar. Ganhei a passagem, ganhei de um amado e vou pescar uns dias. E pescar, aliás, é a característica que Jesus foi escolher discípulos que pescassem. Pescar é uma arte extraordinária. Tem gente que bota o anzol e arranca o peixe com queixada e tudo. Pescar é uma arte. E o meu professor de pesca, eu não sei se ele está por aqui, Dr. Edson Rossi, ele me ensinando a pescar, ele dizia assim: não ponha linha grossa na carretilha, ponha a linha fina e aprenda a pescar com paciência. Deus é paciente, Deus não arranca queixo de ninguém, Ele deixa a pessoa, uma vez fisgada pela sua graça, às vezes o indivíduo vai longe, mas ele tem paciência e solta a frição da carretilha e deixa ele correr, até cansar. Pescar é uma arte extraordinária. Eu sei que tem o pescador afoito, ele a quer arrancar de uma vez. Quando eu fui pescar a primeira vez, lá no Rio Paraguai, que eu fisguei o peixe, eu fiquei tão entusiasmado, e o peixe era grande, peixe de pescador de mentiroso é grande, mas o peixe era grande, e eu tenho a fotografia para provar, não foi tirada lá na beira do barco, foi tirada dentro do barco, e aquela euforia, e o Dr. Edson dizia assim: calma pastor, calma, o peixe está fisgado, não precisa ficar agoniado. Então vai com jeito. E quando aquele dourado pulou lá fora e eu pulei aqui dentro, coração batia. Eu fico pensando, Deus quando fisga em Cristo Jesus, e ele vai, eu tenho paciência. Jesus é longânimo, ele não tem pressa, porque ele começou uma boa obra, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele não deixa pelo meio da estrada, até que o camarada pranche, e ele possa meter o pulsar e arrancá-lo e dizer assim: este é meu, eu o pesquei pela minha graça, ninguém vai perder, porque daquelas ovelhas de Deus ninguém se perde. Ele é muito caprichoso na sua graça, na sua longanimidade. Pedro, na sua epístola, segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, os versos 14 e 15, ele está falando aqui, depois de um contexto da vinda de Cristo, que a vinda de Cristo vai acontecer, e que há um mundo de gente dizendo: mas por que não aconteceu logo? Já devia ter acontecido. E começam a zombar e a achar que Deus retardou, que Deus está atrasado, que Deus não está... E ele diz: não, você sabe por que não veio ainda? Porque ele é longânimo para com todos, não querendo que ninguém se perca,
senão que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Depois de ele falar isso, ele então diz uma coisa aqui nos versos 14 e 15. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro está dizendo que o amado Paulo costumava falar desse tema da salvação ligada à longanimidade do Senhor, à paciência do Senhor. Um Deus que tem todo o tempo e que não se perde nos detalhes da pressa, porque Ele quer trazer pessoas com saúde emocional para Ele. Não põe medo em ninguém, nem força ninguém a receber a Cristo na base de interesses, mas sim movidos por um amor. O amor de Cristo é que nos constrange a chegar bem dentro da vontade de Deus. Então, longanimidade é uma característica, é um traço divino, e que esse traço, agora ele é imputado aos filhos de Deus. Ele nos é colocado. Paulo fala que o fruto do Espírito, e ele então usa nove bagos para este fruto do Espírito, como se fosse um cacho. Em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você viu aí? São nove qualidades: amor, alegria, paz, e aí aparece a palavra longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Que mais? Mansidão, domínio próprio. domínio próprio. São frutos do Espírito, são características do Espírito. Nós não as temos por nós mesmos, nós recebemos dele. É frutificação espiritual em nós. Hoje pela manhã, Dr. René Padilha, falando aqui, ele disse que o Senhor mandou ir fazer discípulos, e que fazer discípulos é uma tarefa principal da igreja. E muitas vezes, ao fazer discípulos, você vai encontrar pessoas difíceis de ser amadas, de ser compreendidas, e que você se sente incapaz, como pessoa, de chegar a estas, e aí você tem que depender de Cristo. Ele disse: mas eu estou convosco, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Vocês não têm essa capacidade, mas eu derramo o meu amor no coração de vocês, para que vocês possam amar. Vocês não têm a capacidade de ter paciência, mas a minha paciência vai estar em vocês. E é isto aqui que Paulo vai dizer: o fruto do Espírito é paciência, é longanimidade. Eu nunca tive paciência. Eu sempre fui uma pessoa feroz por dentro. Meu irmão mais velho está aqui, e ele sabe muito bem que quando criança, eu era uma fúria, um bicho, um animal. Uma ocasião, o outro meu irmão acima de mim me atenazou. O povo costuma dizer atazanou. Essa palavra não existe, atazanar. A palavra que existe é atenazar. É pegar com a
tenaz. Você sabe o que é tenaz? Aquilo que o ferreiro pega, a brasa, e fica quente. E ele me atenazou, pegou-me, e eu fiquei com tanta raiva que apanhei uma carabina, papo amarelo, 44, e ele teve que entrar no mato, porque se ele não entrasse eu atirava nele. Eu era uma fúria. Mas houve um dia que lá na cruz Jesus Cristo crucificou esse bicho, esse animal irracional, esse vulcão do demônio, esse homem velho, e colocou dentro outra característica: paciência, longanimidade, fruto do Espírito, misericórdia de Deus, para saber como suportar aquilo que nós estamos enfrentando neste mundo. Efésios 4, 1 e 2, olha aqui como é que ele vai mostrar esta obra de Deus nas nossas vidas. Efésios 4, 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, e com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Presta atenção, meus amados. Ele está dizendo: eu rogo-vos, como prisioneiro no Senhor. Ele estava escrevendo de uma prisão. Ele não era prisioneiro de César, ele não era prisioneiro dos homens. Ele disse: eu sou um preso do Senhor, estou preso por causa da palavra de Deus, um prisioneiro do Senhor. Aqui andeis do modo digno da vocação a que fostes chamados. E quais são as 3 características que ele coloca aqui desta vocação de Deus, desse chamamento de Deus? Por favor, primeira, humildade. Segunda, mansidão. Terceira, longanimidade. Essas 3 características envolvem, primeiro, humildade, o ser. Segundo, mansidão, o ter. Terceiro, longanimidade, o tempo. Humildade está voltado para a pessoa. Quem é você? Eu sou pó. Eu sou humus. Eu vou voltar para o humus. Eu sou um pó que está de pé. Por causa do vento, do sopro do Senhor, eu fiquei de pé. Mas eu não passo de um mortal. O reconhecimento, a humildade não tem nada a ver com rebaixamento, mas sim com o reconhecimento de que nós não somos absolutamente nada, no sentido que a nossa vida é passageira. Hoje você está sentado aqui me ouvindo, eu estou aqui falando, amanhã nós podemos não estar mais aqui. O que é a vossa vida? Pergunta Tiago. Um vapor que aparece por um pouco e depois se dissipa. Há 2 domingos atrás, estava aqui um irmão nosso, 29 anos, no vigor da sua vida. E segunda-feira passada, nós estávamos colocando o seu corpo na sepultura. Isso é ilógico. Isso é irracional. Eu tenho que reconhecer que eu não sou o que eu penso que eu sou. E isso chama-se humildade. O chegar ao nível do esvaziamento da nossa arrogância. Mansidão está voltado à questão da posse. A Bíblia diz: bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a terra. Mansidão é aquele que entrega o seu direito de posse a Deus. Isto não é meu, isto é do Senhor. Na verdade, nada é nosso. Você não tem coisa nenhuma. De quem é este carro? É meu. Conversa. Ele está em sua
posse, mas você não é dono. Nós neste mundo somos posseiros e peregrinos, nada é nosso. E a mansidão é você não se agarrar a isto, como se fosse lhe tirar a felicidade, a alegria. E a terceira palavra que Paulo usa é paciência, longanimidade, está ligada ao tempo. Como é que eu vou tratar Dom Thomas? Eu hoje falei muito com Dom René Padilha, agora eu vou falar com Dom Thomas. Eu tenho que falar com este homem com humildade, reconhecendo a ele superior a mim. Eu tenho que vê-lo com mansidão. Se ele precisar de alguma coisa que está comigo, eu possa ceder para ele. E eu tenho que olhá-lo com paciência. Às vezes, a nossa impaciência é a causa de grandes problemas nos nossos relacionamentos, na família, no trabalho, na igreja, porque nós queremos ontem, nós queremos já, e nós não temos tempo para ficar com essas pessoas, para conversar, para ouvir, para dialogar. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Eu queria que vocês observassem que isto aqui é um vagão, é um trem, onde há vários vagões ligando. Olha aqui. Revesti-vos como eleitos, ou chamados, ou vocacionados de Deus, santos e amados, de ternos. Que ternos? Hugo Boss. De terno, como é aquele famoso Zenga? Como é que chama? Emiliano Zenga. Hermenegildo. Não, esses ternos aqui são ternos afetos. Ternos afetos. Ternura. Ternos afetos. Há muita gente, vou falar português claro, há muita gente estropiada que vem de lares sofridos, que estão magoadas, que estão doentes e que precisam de tratamento, precisam curar as dores da alma, curar as suas feridas emocionais, foram expostas muito a sofrimentos, a carências, e estão ali com a alma dolorida, e às vezes essa pessoa esperneia, dá coice, arremete. Como entendê-las? Aquele que é um pouco mais forte, diz a Bíblia, suportai aquele que é mais fraco. Como é que você vai suportar? Com ternos afetos de misericórdia. A primeira palavra é misericórdia, ou seja, não dar a ele o que ele merece. Não jogar nas costas dele aquilo que ele merecia receber. Cacete. Não. Ternos afetos de misericórdia. Mas Glênio, eu não tenho sangue de barata. Mas você foi lavado por um sangue muito caro, que é um barato. O sangue de Cristo. E que lhe dá condições de fazer isto de uma maneira muito rica. De ternos afetos de misericórdia, de ternos afetos de bondade, de ternos afetos de humildade,
de ternos afetos de mansidão, de ternos afetos de longanimidade. Presta atenção, vamos botar isso na prática. Você e eu somos misericordiosos com a nossa esposa, com o nosso esposo, com o nosso filho, com o nosso patrão, com o nosso empregado? Misericordiosos. Você é bondoso com seu esposo, com sua esposa, com seu filho, com sua empregada, com seu patrão? Você é humilde com seu filho, com sua esposa, com seu patrão, com o seu empregado? Você está usando essas roupas, essa grife? Você tem andado com mansidão? E aí ele usa a última palavra. Você tem tido paciência com essa gente? Oh Deus, eu não tenho paciência, mas o Senhor me regenerou para que eu seja uma espécie do teu reino aqui na terra, com a característica do Pai. E o Senhor é o Deus da paciência. Tu enches o meu coração de paciência para com aqueles que nem sempre a gente tem paciência. Longânimo. A longanimidade não precipita. Deixa amadurecer no pé. Você sabe por que a fruta moderna hoje, a fruta do mercado hoje não tem gosto? Uma das razões é que essa fruta é colhida antes de amadurecer. Ela é amadurecida à força. Ela perde o sabor. Ela precisava ficar mais tempo no sol. Porque o que dá sabor à planta é o sol, é a luz. Foi tirada, foi colocada dentro de uma cafua, num lugar escuro. É bonita, mas está faltando sabor. É tudo muito rápido. Eu fico com a pena dessas galinhas. Pena de galinha. As pobres das galinhas hoje não tem mais tempo, tem que pôr. E as bichinhas têm que comer 24 horas por dia, e leva luz e choque, não sei, e tem que comer, e bota ovo, e bota ovo, e bota ovo, e bota ovo. Por quê? Porque o consumismo, sim senhor, pobre da galinha. É por isso que eu quero voltar para o Piauí, comer galinha caipira, ficar no mato. E os frangos? Antigamente eram 6 meses para se comer um frango. Hoje, 42 dias. E sai esse frango gordo, cheio de hormônio, mas dá dinheiro. E dá também outras coisas, mais doenças, porque tem hormônio demais. Isso tudo é falta de paciência. O mundo moderno não tem paciência, e nós na igreja não temos paciência. Não temos paciência com os doentes, não temos paciência com aqueles que nos dão trabalho, não temos paciência com aqueles que não concordam com o nosso pensamento. Nós queremos logo alijá-lo. René Padilha hoje me contou que um pastor estava falando que era necessário votar no Bush, lá nos Estados Unidos, na época da eleição. Tem que votar no Bush, porque é a salvação para os Estados Unidos. E um grupo lá resolveu não concordar. Eles foram expulsos da igreja, porque eles pensam que eleição e regeneração são a mesma coisa. Não sabem discernir. Foram expulsos da igreja, porque se não votar no Bush, misericórdia. Olha, gente, eu não tenho nenhum partido, mas eu tenho dificuldade com esse PT, mas aí eu tenho que aguentar esse PT.
Mas nós temos que orar pelo presidente, fomos nós que elegemos, mas eu não votei nele, mas eu sou parte dessa turma do Brasil. E ele faz parte das minhas orações. E agora nós estamos diante de um fato. Como é que nós vamos fazer? Paciência. Paciência. Mas não é essa paciência. Paciência, meu irmão. Aguenta firme. Não, é paciência. Deus é soberano. Paciência. Deus está nesse negócio. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. O texto maravilhoso. Ele faz uma conjuração, conjuro-te. É um pacto de juramento. Conjuro-te. Ele está falando com Timóteo, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Prega a palavra e insista. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta. Mas aí ele usa a palavra. Com toda a longanimidade e na certeza da verdade, a doutrina. Vai em frente. Vai em frente. Vai em frente. Um dia ele vai escutar. Tenha paciência. Ah, meu velhinho que me faz uma falta, Antônio Buchaim. Um dia ele me escreveu uma carta e disse assim: Pastor Glênio, hoje eu batizei o irmão fulano de tal, que há 11 anos eu venho evangelizando. Mas 11 anos? 11 anos. Vai lá e planta, e vai lá e rega, vai lá e bota um pouquinho, e vai ali e cuida, e vai lá e cuida, e vai lá e fala da mesma coisa, e vai lá com paciência. Hoje nós temos um evangelismo sintético, com 4 leis espirituais, sai o sujeito salvo. E aí nós queremos resultados. Não, tenha paciência, meu querido. Longanimidade é característica divina e é característica que é em nós implantado. Hebreus capítulo 6, versos 11 e 12. Já aí eu termino. Hebreus 6, 11 e 12. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Por favor, queridos, preste atenção. O que esse escritor aos Hebreus está dizendo? Desejamos o quê? Que cada um de vós, mostrando quando? Até o fim. Mostrando até o fim. O quê? A mesma diligência, a mesma insistência, para a plena certeza da esperança. Você tem que se alimentar. Não recebi hoje, mas eu gosto de olhar aqueles plantadores do Nordeste. Está tudo seco, queimou tudo, e eles levantam o chapéu e dizem: se Deus quiser, para o ano nós vamos continuar plantando. Meu amigo, mas não deu nada, mas nós vamos continuar, se Deus quiser. Ei, persistência. Mas vai, para que não vos torneis indolentes,
mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Eu quero logo. Tenha paciência, meu irmão. Aqui está o grande tesouro de Deus. Sermos tratados na nossa alta ansiedade, na dependência da fornalha de Deus, que cuida de detalhes, para que nós possamos ver a mão dele operando nas nossas vidas. Que Deus nos dê a graça de crer na palavra dele. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.